Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo Saúde 360. Eu sou Mirela Camargo, nutricionista funcional, e hoje vamos falar sobre um assunto que é a endometriose, que acomete milhares de mulheres. E para esse assunto, o nosso bate-papo de hoje vai ser com a ginecologista especializada em endometriose, a doutora Nathalie Xavier. Oi, Mirela. Como vai? Tudo bem? Seja bem-vinda. Nathalie, para a gente começar, gostaria que você falasse um pouquinho de você, da sua trajetória, do porquê escolheu essa especialidade. Bom, desde que eu comecei a minha residência de ginecologia, eu sempre tive a certeza de que o que eu queria era a parte cirúrgica, né? Desde que eu me formei, era sempre o que eu queria, a parte cirúrgica. E tanto que antes de eu me formar, meu objetivo era fazer cirurgia geral. Mas eu comecei a ver o mundo da ginecologia, comecei a ver o tratamento da mulher e eu comecei a me apaixonar por aquilo. Eu falei, não, eu quero cuidar das mulheres. E aí eu comecei a minha residência, a parte cirúrgica, e assim, eu justamente escolhi o hospital que eu fiz a residência pela parte cirúrgica, pelo alto volume cirúrgico. E lá eu conheci pessoas que tinham muito essa relação com a endometriose, que também não era algo para mim muito conhecido, né? A gente passa muito rapidamente quando a gente está na faculdade. E eu comecei a entrar nesse mundo e aí a gente começou eu comecei a perceber a necessidade de algumas mulheres em relação à dor, em relação à atenção do próprio médico, às vezes a falha, né, de atenção do próprio médico. E eu comecei a tomar gosto por aquilo, por aquelas histórias, por aquelas lutas, né, de algumas mulheres que há muitos anos vivem com aquilo. E tanto que na minha residência a gente montou um ambulatório para dor, que não existia, né? Eu e mais um amigo de residência, que hoje trabalha comigo até hoje, a gente trabalha junto nisso. Então, eu fui aprofundando aquilo e eu emendei no R4, também voltado para a endometriose, para a laparoscopia e para um ambulatório de endometriose. E aí eu fui fazendo pós-graduação, fui entrando no mestrado sobre endometriose, fui. E nunca mais saí. Ótimo. Esse tema da endometriose, ele surgiu aqui porque a gente realmente, na clínica, a gente encontra muitas mulheres, né, sofrendo com essa questão da endometriose, muitas mulheres que têm a sua qualidade de vida prejudicada, que demoram a conseguir um diagnóstico. Então, esse episódio é para trazer informação, para ajudar você que está aí do outro lado, que esteja passando por isso, que já tenha tido diagnóstico ou não. Então, é um episódio realmente para trazer informação para vocês. E para começar, doutora, o que é a endometriose? Bom, a endometriose é uma doença muito comum. Teoricamente, estatisticamente, ela afeta 10% das mulheres, mas a gente que trabalha com endometriose e com cirurgia, a gente tende a acreditar que é um pouquinho mais. Mas assim, literalmente é quando o tecido endometrial, que é o tecido de dentro do útero, aquele tecido que a gente menstrua, né, aquele tecido que reveste o útero, que se prepara para receber um neném, quando tem a presença desse tecido fora do útero, em outro lugar. A maioria das vezes, ali atrás do útero, nos ligamentos, ovários, bexiga, intestino, às vezes próximo de nervo, diafragma. Já foi descrito em diversos órgãos do corpo humano. E basicamente é isso. Assim, literalmente, né? A definição é essa. Esse tecido que cresce anormalmente em outros lugares, causando... É um tecido ectópico, né? Que a gente chama. Sim, sim. A gente ouve muito falar em endometriose, mas existe também a adenomiose, né? Elas são correlacionadas, são parecidas? Qual a diferença entre a adenomiose e a endometriose? Elas são prima irmãs, né? A adenomiose, na verdade, é esse tecido, só que no músculo do útero. Então, ela é uma doença uterina, né? É uma doença que infiltra o miométrio. Então, esse músculo, você, normalmente na imagem, no ultrassom ou na ressonância, você vê várias glândulas endometriais espalhadas, vários cistos, e ele engrossa o músculo, ele tende a deixar essa musculatura mais rígida, maior, tanto que a maioria das mulheres que têm adenomiose, elas têm um útero mais globoso, maiorzão, por conta dessa ocupação, digamos assim, desse miométrio por essas glândulas endometriais. A clínica é bem parecida, dor, né? Os dois vão se apresentar com dor, principalmente no período menstrual,
Mas a adenomiose, ela tem um quê especial, que é o sangramento aumentado. A endometriose, por si só, não tem essa capacidade de aumentar o fluxo, né? A adenomiose, sim. Normalmente, são mulheres com mais de 40 anos, que já tiveram filhos, muitas das vezes, né? Um fator de risco, né? A idade, a paridade, né? O número de gestações. E elas têm um fluxo mais intenso, né? Uma menstruação mais intensa por mais tempo. Tem pacientes que sangram sem parar. E a dor sempre associada. É muito comum você ver os dois juntos, adenomiose e endometriose. É bem comum. Mas às vezes pode ser só adenomiose ou só endometriose, mas a maioria das vezes você vai ter os dois ao mesmo tempo. Então, em resumo, a adenomiose ela fica só ali no útero. No músculo do útero, né? E a endometriose ela pode sair e ir para outros lugares, né? A danadinha vários lugares. É rebelde. Exatamente. O porquê, não sei. Assim, existem muitas teorias do porquê que aparece, tanto uma quanto a outra. Mas a gente, como tem muitas teorias sobre uma coisa só, a gente meio que não sabe muito ainda. Então, assim, existe uma questão imunológica, existe uma questão genética, mas não se sabe exatamente o porquê que ela aparece e nos lugares que ela aparece. Certo. Doutora, queria falar um pouquinho sobre os sintomas da endometriose, né? Até como uma forma de alerta para as mulheres, porque hoje a gente sabe que um diagnóstico de endometriose ele pode levar anos, né? E é uma doença que realmente causa dores incapacitantes. E essas mulheres ficam sofrendo por muito tempo, muitas vezes sem ter esse diagnóstico e sem poder ter o tratamento adequado. Então, eu acho que seria importante a gente falar um pouquinho sobre os sintomas, para que essas mulheres também saibam identificar e ir atrás, né, de ajuda. Hoje o diagnóstico é aproximadamente 7 a 10, né? É muito tempo para quem está sentindo dor. Para sofrer. Muito tempo. É muito tempo. Muito tempo. Por que é tão demorado? Eu acho que é mais uma falta de ouvir o que aquela mulher tem de ser. A gente, assim, eu acho que até um tempo atrás a gente até poderia atribuir mais esse diagnóstico até a falta de conhecimento, a não saber muito sobre a doença, mas de uns anos para cá, isso já a gente, não, é uma coisa mais comum, né? Uma coisa mais... Todo mundo ouve falar em endometriose, se não tem, conhece alguém que... Exatamente. Então, eu acho que se dá muito pela falta de atenção, às vezes, que nós, médicos, damos ao que aquela mulher está falando. E quando a mulher, às vezes, começa a falar de dor, né? É algo que, às vezes, a gente não quer entrar muito. A gente não, né? Tem alguns médicos que não querem explorar muito essa questão da dor, porque a dor é sempre difícil de lidar, muito difícil de lidar para quem está com dor e a pessoa, o médico está tentando resolver, né? Então, às vezes, a gente não entra muito naquilo, ou então, normal sentir cólica, né? Que mulher que não sente cólica, né? Ou então, são aquelas consultas muito rápidas, né? De 20 minutos, a pessoa fala, não, eu tenho cólica, tá aqui um remedinho, desculpa, anda lá. O ultrassom tá normal, né? Tá preventivo normal, ultrassom transvaginal normal, de rotina, não tem nada, não pode. Então, eu acho que é falta de atenção àquilo que aquela mulher está te dizendo. De buscar a causa, realmente, né? Que é o que hoje, muitas pessoas às vezes torcem o nariz para a medicina integrativa, para a nutrição funcional, mas o que a gente prioriza é isso, ir buscar a causa. Como você falou, a pessoa chega ali no seu consultório, tô com dor, então toma aqui esse remédio para dor. Mas e a causa? Tô com cólica, tenho muita cólica quando eu tô menstruada. A pessoa vamos pedir uma transvaginal. Aí vai transvaginal, ela vem, é normal transvaginal, não tem nada não, tudo bem, é normal sentir dor. Mas aí não explora que momento que sentir aquela dor, se tem algum outro momento que sente dor, se é só no período menstrual, se não é, se tem dor na relação sexual, se não tem, como é que é o hábito intestinal, o hábito urinário, tem dor lombar, não tem dor lombar, tá com dificuldade de engravidar, quer engravidar, não quer? Então, explorar essa questão da dor, às vezes, é muito complexo, né? Se lidar com a dor do outro é muito difícil. Então, às vezes, as pessoas preferem não entrar muito nesse assunto e passa batido. E essa dor da endometriose, ela é diferente da dor do ciclo menstrual, né? Que é só ali quando a pessoa vai ficar menstruada. É uma dor que pode vir em outros momentos e que é, muitas vezes, incapacitante, né? Que eu escuto das pacientes. Normalmente, a endometriose ela vai começar como uma dor
no período menstrual, por vezes um pouco antes da menstruação, durante a menstruação, às vezes fica um pouco depois, e costuma ser uma dor, exatamente o que você falou, incapacidade. É uma dor que, às vezes, adolescente, a maioria das vezes a endometriose acaba aparecendo na adolescência mesmo, a mulher fala que tem dor desde quando menstruou a primeira vez, então, que toma remédio, Buscopan, anti-inflamatório, analgésico, que não melhora, deixa de ir para a escola porque está sentindo dor, fica de cama, bota a bolsa quente, às vezes fica enjoada de dor, vomita, às vezes desmaia, vai muitas vezes ao pronto-socorro por conta da dor, porque tomou remédio em casa e não passou. Então, essa dor é bem característica, né? E aí, a partir de um determinado momento, ela pode sentir dor fora desse período menstrual também. Às vezes dores aleatórias no meio do ciclo, né, quando não tem nada a ver com a menstruação, ou às vezes dor para fazer um esforço físico, às vezes para fazer um exercício físico, pode sentir um desconforto, é sempre normalmente aqui no baixo ventre, ou até mesmo dor lombar, é muito comum dor lombar, dor na hora da relação sexual, aquela dor mais de profundidade mesmo. Muitas vezes depende da posição sexual, a dor é pior, a dor alivia mais, e às vezes tem a questão que às vezes é mais assim, não que a dor não seja importante, a dor é extremamente importante, mas às vezes é aqui onde a mulher começa a investigar ou alguém começa a dar atenção, que é a infertilidade, né? Eu não gosto de falar infertilidade, eu acho que é mais uma dificuldade de engravidar do que às vezes a gente fala infertilidade e aí a mulher quando recebe esse diagnóstico de endometriose, ela acaba se sentindo como se tivesse dado para ela uma sentença, né? Você não vai engravidar. Ela assusta, né? Muitas vezes eu dou o diagnóstico e aí a primeira coisa que a paciente me pergunta, paciente jovem, eu não vou conseguir engravidar. Então, assim, não é uma sentença, não significa que você vai conseguir engravidar. Mas pode ser uma questão. Tem muitas mulheres que têm muita doença, engravidam sem nem saber que tem. Mas tem mulheres que às vezes têm pouquinha doença e já é uma questão, já é uma dificuldade. Então, isso é algo importante. Justamente o ideal é o diagnóstico quanto antes melhor, justamente até para acompanhar essa questão da dificuldade de engravidar. A endometriose pode ser, em alguns casos, assintomática também. Ela pode vir desapercebida, a mulher não sente dor, não tem dor na relação, ou sente uma dor assim que não é algo que incomoda, para ela é uma cólica normal, né? E depois ela só vai descobrir quando ela tenta engravidar e não consegue, ou quando lá para os seus 30 e muitos, 40 anos, ela começa a sentir uma dor mais intensa, né? Então, normalmente, a paciente já tem endometriose desde lá, quando começou a menstruar, e a tendência, claro, quando não tem um tratamento, quando não tem um acompanhamento, a doença ir infiltrando, que vai progredindo. Exatamente. E aí tem doenças que progridem muito, tem doenças que ficam lá discretas a vida inteira. Aí o porquê disso, né? Enfim, tem várias suposições do porquê, né? O nível inflamatório é um deles. Uhum. Mas, assim, certeza absoluta, né? A gente não sabe por que umas desenvolvem mais, outras desenvolvem menos. Por que umas têm muita doença e conseguem engravidar, outras não. Ainda são perguntas que são meio... Não tem muitas respostas ainda, diria. Mas, às vezes, tem... eu tenho alguns pacientes, assim, algumas vezes que a gente já operou pacientes que foram descobrir que tinham endometriose por uma disfunção renal. Quando vai ver, tem uma lesão perto do ureter muito grande, que obstrui, perde função renal, e a paciente não sentia nada, né? Então, às vezes chega nesse ponto. Isso é a minoria dos casos, né? É bem, bem incomum, mas essas coisas acontecem. Então, qualquer mínimo suspeita, qualquer dor diferente, ou até mesmo sangramento diferente, o ideal é você procurar seu ginecologista, ou enfim, ou até, por muitas vezes, é o que a gente estava até conversando antes, tem pacientes que sugerem, né, chegam até mim com diagnóstico, falam, eu estava falando com a minha ginecologista e eu acabei sugerindo, por que a gente não faz uma ressonância para ver se não é endometriose? Fui lá e descobri a endometriose. Então, eu acho até muito bom esse nosso papo, justamente às vezes para acender uma luz que estava faltando, talvez. Hoje as pessoas têm mais acesso à informação, né? Até você falando, ela começa lá na adolescência e hoje a gente olhando para trás, né? Eu lembro da minha época de adolescente, várias amigas que faltavam a aula porque não conseguiam, porque tinham cólicas assim absurdas. E eu nunca tive. E eu achava que, eu falava, gente, e todo mundo achava que aquilo era normal, porque muitas tinham. E talvez muitas delas
Às vezes tem, hoje, né? provavelmente. Mas nunca investigaram, porque naquela época aquilo era meio que normal. Provavelmente só na fase, né, de tentar engravidar é que vai atrás de um diagnóstico e descobre que sempre teve endometriose. Esse é um grande problema, né? Eu acho que isso é um grande atraso do diagnóstico, quando a gente passa a normalizar uma coisa que não é normal. Exato. Mas todo mundo tem, né? Eu sinto essa dor, mas minhas amigas também sentem. Então, assim, ok, normal, ninguém tem nada, ninguém tem nenhum problema. Então, tá tudo bem. Às vezes não. E como que é feito esse diagnóstico? Existe um exame que seja padrão ouro para diagnosticar a endometriose? Hoje, a maioria dos diagnósticos a gente faz ele de forma clínica, né? Com uma anamnese bem feita, né? Um exame físico bem feito, né? Toda paciente de dor que chega no meu consultório, de qualquer outro profissional que faça endometriose, né? Que atenda, é uma conversa longa, uma conversa bem longa, e um exame físico, toque vaginal, toque retal, às vezes, deve soar, meu Deus do céu, mas faz parte, a gente precisa tentar avaliar lesões, às vezes até lesões que, às vezes a paciente chega até com uma ressonância, a gente vê lesões no exame físico que não estão descritas na ressonância, que é bem comum. Então, um exame físico bem minucioso e uma conversa, a gente já consegue chegar num diagnóstico clínico mesmo de endometriose. E aí, o que a gente normalmente faz é, beleza, tenho quase certeza que tem endometriose, eu tenho certeza, muitas vezes, vamos mapear essa doença. Vamos ver o que você tem de doença, aonde que está, é uma doença operável, não é? Vamos acompanhar de forma clínica, não vamos, enfim. E aí, hoje, a gente tem 2 exames que são padrão ouro, assim, que a gente faz, que é a ressonância magnética e a ultrassonografia transvaginal com preparo para mapeamento de endometriose. Aqui no Rio, a gente acaba que faz muito mais a ressonância, porque a gente tem mais profissionais, mais radiologistas até que fazem a ressonância para a endometriose, do que a ultrassonografia. Em São Paulo, por exemplo, eles fazem muito mais ultrassonografia do que ressonância. Aqui no Rio, a gente tem poucos radiologistas que fazem ultrassonografia para endometriose. Porque ele tem que ser especializado, senão ele pode não conseguir pegar ali. Uma ultra transvaginal normal não vai ver. Tem que ser uma ultra com preparo intestinal, com um radiologista que esteja já capacitado para fazer aquele exame prescrição da endometriose. É um exame demorado, é um exame que incomoda também, né? Ainda mais porque a paciente de endometriose tem dor. Então, e no Rio a gente tem poucas pessoas, então a gente acaba que a maioria das vezes você acaba fazendo ressonância, a gente faz a ultra, às vezes para complementar. Eu gosto muito quando tenho essa opção de fazer os dois, você ter os 2 exames, assim, é o suprassumo do mapeamento da doença, quando a gente vai operar, por exemplo, é algo que ajuda muito. Pacientes que têm fobia, muitas vezes, na ressonância, ou que têm problemas com o contraste, não gostam de fazer que a ressonância, ela tem um contraste, ela tem um preparo intestinal no dia anterior, ela tem um gel na vagina, tem um soro retal, então é um exame também que incomoda. Então, muitas vezes a paciente prefere não fazer, e aí a gente acaba optando pela ultrassonografia transvaginal com preparo, que também é desagradável. Mas a gente tem esses 2 exames que, assim, nas mãos das pessoas certas, são excelentes. Então, é o que eu sempre falo para os meus pacientes. Da mesma forma que o ideal é você acompanhar clinicamente ou cirurgicamente com um ginecologista especializado em endometriose, quando você vai fazer o seu exame, a gente também tem que fazer o exame com um radiologista especializado. Indicado ali pelo... Exatamente. E, então, que é muito comum, mais do que comum, a gente fazer um exame com ressonância num lugar qualquer, não vai fazer preparo, não vai fazer nada. E o radiologista não está habituado a ver aquilo e passa muitas vezes desapercebido. Daí você vai, por exemplo, principalmente operar, né? A gente vai fazer um mapeamento operatório, você chega na cirurgia e surpresas acontecem. Então, hoje com os radiologistas já extremamente capacitados, às vezes a gente ainda tem surpresas. Então, a gente tenta minimizar isso o máximo possível. Então, eu sempre tenho... eu indico os pacientes os lugares para fazer, os radiologistas com o nome, com tudo, e aí a maioria dos pacientes consegue fazer sem o menor problema. Mas é possível essa paciente ter o diagnóstico de endometriose mesmo sem ter essas lesões ali aparentes? É possível porque lesões peritoneais, são lesões superficiais, às vezes não aparecem. Não aparece na ressonância,
Ela tem, às vezes, ali os sintomas. Exatamente. Tem toda a característica e, às vezes, vai fazer o exame e o exame não vê muita coisa. É difícil isso acontecer, tá? Ainda mais hoje com os radiologistas excelentes que a gente tem para a endometriose, é difícil. Mas, às vezes, pode passar desapercebido. E aí você pesquisa um pouco mais e fala, tem tudo para endometriose, não, a gente exclui algumas outras possibilidades para a dor pélvica, por exemplo. Então, a gente acaba ficando com um diagnóstico de endometriose mesmo. E a gente vai tratar como? Então, porque é algo mais clínico mesmo do que visual, né? Então, tem paciente até que a gente vai operar por outro motivo. E aí, na ressonância, não viu nada e quando você olha lá a pelve, tem lá as lesões de endometriose superficiais. E passa batido mesmo. Por isso que a gente até fala que 10% é pouco. E realmente acho que por isso, muitas vezes, esse diagnóstico ele é demorado, né? Até essa pessoa cair na mão ali de um bom profissional, que tem esse olhar atento, né? Porque é uma questão multifatorial. A ouvir, né? Exatamente. A pessoa que vai fazer o exame também tem que ter essa sensibilidade de saber fazer, saber identificar. Saber o que você vai querer. Seu exame físico, por exemplo, você tem que saber o que você quer encontrar. Né? Então, quem não está acostumado a lidar com as lesões de endometriose, às vezes, fazer um toque, por exemplo, passa batido. Em relação ao tratamento, o que existe hoje? Qual é o tratamento da endometriose? Muitas. Bom, a primeira coisa que a gente sabe que a endometriose faz é sangrar. Sangrar nos lugares de lesão. Então, como ela é um tecido endometrial fora do lugar, então todo mês a gente menstrua, né? Então, onde tem esse tecido, também menstrua, também sangra. Então, se a paciente tem lesão no ovário, tem lesão no intestino, na bexiga, no ligamento, diafragma, todo mês, menstruando, via vaginal, ela também vai estar sangrando nesses lugares. Por isso que normalmente é um momento que é mais desconfortável. Porque sangra, irrita, dói. Sangue no peritônio dói bastante. Tem pacientes que sentem mais dor, tem pacientes que sentem menos dor. Isso vai muito do limiar de dor de cada um. Então, a primeira coisa que a gente acaba fazendo para pacientes que são sintomáticas, né, que têm sintomas, é tentar fazer com que ela não menstrue. Justamente para a gente tentar, pelo menos, resgatar nesse momento que ela está com muita dor, a gente tentar deixar ela um pouco mais tranquila, conseguir viver um pouco melhor. E na maioria das vezes a gente consegue com uma pílula combinada, pílula que a paciente já usa, às vezes, emenda, pílula só de progesterona, Implanon, DIU de Mirena, injeção, pílulas, a gente hoje tem algumas pílulas que não são anticoncepcionais, mas que a gente usa muito para endometriose para bloquear, né, que é o Genogest, muitos pacientes provavelmente já ouviram falar, para tentar pelo menos deixar ela um pouco mais confortável. E aí, por se tratar de uma doença, que eu acho que a gente até nem falou, mas uma doença inflamatória crônica. De perfil inflamatório. Né? Uma doença de perfil inflamatório, é uma doença que tem esse perfil inflamatório comprovado, já foram encontradas nas lesões de endometriose retiradas cirurgicamente células inflamatórias, muitas células inflamatórias, então é uma doença inflamatória crônica, assim como é fibromialgia, síndrome intestinal irritável, bexiga dolorosa, enfim. Então é uma doença crônica. Né? Uma doença ela não tem cura. Não tem cura, né? Uma cura, a gente operou, curou. Não é bem assim. Então, é uma doença que não tem cura, mas tem tratamento, e tem melhora, né? Clínica muito boa. Então, por se tratar de uma doença crônica, né? A gente nunca vai ter a cirurgia como primeira opção. A gente vai reservar a cirurgia para alguns momentos, que eu vou falar, citar depois. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é tentar resgatar essa crise, né? Tentar pelo menos dar uma aliviada. E por se tratar de uma doença inflamatória crônica, a gente precisa tentar levar uma vida anti-inflamatória, que é o mais difícil, né? Mudar hábitos de vida é sempre muito difícil. É um desafio. A gente depender só de um remédio ou de uma cirurgia, é muito melhor, né? Um remédio, operar, pílula mágica. Só que não existe pílula mágica. A partir do diagnóstico, a mudança tem que vir da paciente, muitas coisas. Às vezes a mudança é muito radical e a gente entende que essa mudança às vezes vai ser progressiva, não tem problema nenhum. Então,
A alimentação assim, eu acho que é um dos pilares mais importantes desse tratamento. A gente chama de tratamento multidisciplinar, né? Porque não é só o acompanhamento com o ginecologista, não é só a pílula, não é só a cirurgia. O paciente precisa de um acompanhamento nutricional, precisa mudar, por vezes, radicalmente a alimentação, que é a parte mais difícil. Sim. A gente mudar nossos hábitos alimentares é muito difícil. O objetivo disso é justamente você diminuir a ingestão de alimentos que são considerados inflamatórios. A prática de exercícios físicos, quanto mais intensos, melhor, né? Para justamente a gente liberar aí algumas substâncias inflamatórias que a gente libera durante o exercício. Além disso, faz bem para a mente, faz bem para o corpo, né? Enfim, tem muitas vantagens. Muitas vezes essas pacientes, elas têm dor há muito tempo, elas sofrem com isso há muito tempo, então é muito comum você ter associação de endometriose com depressão e ansiedade, isso é muito bem descrito na literatura. Então, também são fatores que acabam que entram numa bola de neve, assim, né? A paciente sente muita dor, fica mais ansiosa, ou piora o episódio de depressão, que piora a dor, que piora a ansiedade. Então, acaba que esse ciclo também tem que ser interrompido. Então, às vezes, o acompanhamento psicoterápico é extremamente importante. Eu acho que para todo mundo, mas para quem convive com alguma doença, para quem convive com dor, eu acho que isso é algo que é extremamente importante a gente tentar reduzir esses episódios ansiosos, ou me ajudar a passar por isso, porque ninguém precisa passar por isso sozinho também. E ter coisas no seu dia a dia que te façam relaxar. E aí, tem muitos pacientes que falam, doutor, eu posso fazer acupuntura, posso fazer yoga, posso meditar? Pode, o que você quiser. Assim, o que você achar que para você é bom, vai bem para sua mente, te relaxa, um hobby, uma diversão, qualquer coisa que alivie o estresse e essa carga, né, emocional que ela carrega. Exatamente. E eu acho que por isso é muito difícil, são muitas mudanças, né? E o estresse é uma coisa que tá na gente, né? A vida corrida, a sua vida acontecendo. E dinheiro, e filhos. Então, assim, o estresse é uma coisa que, é o que eu falo, tem coisas que são inevitáveis da gente tentar resolver. Por exemplo, poluição. Poluição é algo extremamente inflamatório, né? Mas a gente não consegue lidar com isso. O estresse, muitas vezes a gente não consegue lidar, mas a gente não consegue diminuir, né? Se você quer se demitir, né? Mas a gente tem como tentar dar uma aliviada de alguma forma. Sim. Né? Então, é o que eu falo, é o mais difícil, é você trazer coisas novas para a sua vida, você mudar os seus hábitos, mas é o que mais vai funcionar. Eu tenho pacientes que não usam medicação nenhuma, que hoje não usam nada, mas são pacientes que têm uma alimentação extremamente regrada, que têm uma vida... E que quando elas saem um pouquinho da dieta, elas entram muitas vezes sem dor, muitas vezes entram numa crise de dor, mas elas hoje não usam nada. E não tem problema nenhum. O tratamento da doença, a pílula, né, o bloqueio hormonal, a gente usa para os pacientes que são sintomáticos. Ele é sintomático. Ele não vai tratar a doença. A gente não tem, assim, tem alguns estudos que dizem que pode desacelerar o crescimento da doença, mas você ter uma vida anti-inflamatória, né, é o que mais vai te garantir isso, mais do que a medicação. Então, tem pacientes que têm endometriose ali, uma coisa, doenças superficiais, ou até doenças um pouco maiores, mas que são doenças que a gente não vê uma indicação cirúrgica, nada, que não sentem nada. Ok, você orienta todas essas coisas, mas a gente não precisa usar uma medicação hormonal, por exemplo, para paciente que não sente nada. Então, tem pacientes que começam na medicação e que, depois de um tempo, elas abandonam a medicação por já estar nessa rotina, por já... consegue uma estabilização. Exatamente. E quando menstruam, sentem um pouco de desconforto, sentem cólica, mas uma cólica ok, e aí tomam um Buscopan e tal. E eu sempre falo, funciona. Às vezes elas não acreditam em mim. Mas quando já chega realmente ali com o emocional abalado, desacreditada, porque são muitos anos que aquela pessoa vem sofrendo com dor. E no meu consultório, né, quando a gente fala de nutrição, a pessoa chega ali, senta na minha frente com todas essas queixas e com um diagnóstico de endometriose,
é todo um trabalho para fazer aquela pessoa entender que a alimentação vai sim impactar na severidade da dor, né, e no prognóstico dessa doença. Porque muitas vezes ela fala, gente, por que a alimentação vai ter... Qual vai ser o benefício? Né? Ela às vezes não acredita muito nisso, aí ela vai lá, como você disse, sai da rotina dela no final de semana e aí a conta chega. Exatamente. E até o que a gente está falando também sobre a consciência da alimentação, né? Assim, muitas vezes eu oriento isso, falo, passa a perceber no seu dia a dia, né? Um dia que você está sentindo mais dor, um dia que você está com mais gases, um dia que você está mais inchado, um dia que seu intestino está funcionando pior ou melhor. Tenta começar a relacionar isso com as coisas que você se alimenta, né? E aí a paciente passa a ter uma percepção diferente da alimentação. Exato. E aí, quando ela começa a entrar numa alimentação, começa a seguir, né, a orientação da nutricionista, começa a seguir a dieta, no início, claro, é sempre difícil. No início você vai meio... Às vezes você vai deslizar, lógico, com qualquer restrição, né? Mas ela vai começar a perceber que quando ela desliza, ela fica com dor. Só para quem está ali do outro lado entender, quem está chegando aí nesse mundo da endometriose, agora a gente nem terminou ainda a parte de tratamento, ainda tem a parte cirúrgica para falar, mas essa relação da endometriose com queixas gastrointestinais, elas são muito comuns. As pacientes chegam com queixas de gases, de distensão abdominal. Barriga da endometriose, né? Que a gente chama. Endobele, né? Muitas queixas em relação a isso. Só que elas já estão tão inflamadas que elas não conseguem identificar o que é gatilho, né, para esses sintomas. Até porque não existe uma regra, né? A endometriose, ela pode cursar com uma síndrome do intestino irritável, por exemplo. Bem comum. É bem comum, assim como ela pode ter sintomas parecidos com a da síndrome do intestino irritável, mas não ser de fato uma síndrome do intestino irritável. Ela pode ter sensibilidade não celíaca ao glúten, né? Uma pequena parte tem essa sensibilidade. Outras têm problemas com os FODMAPs, que são os carboidratos fermentáveis. Algumas têm problema com histamina, tem ali uma certa intolerância à histamina, então alimentos que têm histamina vão causar esses gatilhos, enfim, a gente tem uma infinidade, até mesmo alergia a níquel, né? Algumas pessoas chegam e quando você vai conversando, tentando entender, mas quando que você sente, tal, então o níquel, por exemplo, mas você tem alergia a brinco, anel? Tenho. É um gatilho, né? Se a mulher tem endometriose, pode ser, se ela tiver essa alergia a níquel, tem várias coisas ali da alimentação que a gente tem que retirar, né? O glúten, por exemplo, não é para todo mundo, né? Algumas pessoas vão se beneficiar da retirada do glúten, outras não, outras podem piorar, como é o caso da alergia a níquel. Poxa, mas já tirei glúten, tirei tudo, mas o que ela faz? Ela tira o glúten e aí ela entra com outras farinhas, né, de sementes oleaginosas que tem níquel e acaba piorando ainda mais. Então, é muito importante identificar, né? E aí é aquele trabalho, né, que é multiprofissional. A nutricionista que entende, sim, que conhece, ela vai pegando aqui e ali, mas quem vai fazer esse diagnóstico é um gastro. A gente precisa de um bom gastro para investigar, né? Não aquele gastro que vai falar, não, toma aqui, ó, esse remedinho aqui por 6 meses. Daqui, não, ele tem que realmente identificar qual é o problema desse paciente, né? Se é só FODMAP, se ela precisa retirar o glúten, se ela tem uma síndrome do intestino irritável, e a partir daí a gente precisa realmente personalizar a dieta dessa paciente. Isso vai ter um impacto muito grande na endometriose. Hoje a gente já tem estudos que mostram que, por exemplo, o excesso de cafeína é prejudicial, né, para uma pessoa que tem endometriose. Carne vermelha, quando a gente fala em carne vermelha, a gente está falando principalmente dos embutidos, das carnes processadas, que são ricas em gordura saturada, que tem os AIDS, que são, né, os produtos de glicação avançada, que vão piorar essa inflamação, piorar a dor pélvica. O álcool é extremamente negativo também para a endometriose, ele é inflamatório. A gente tem todos os alimentos que são ultraprocessados, excesso de açúcar, tudo isso vai aumentar estrogênio, vai aumentar a inflamação, né? Então, tem que ter muito cuidado com esse tipo de coisa, não só alimentos, como hábitos de vida também já comprovados. Como você já citou, a questão do sono, do sedentarismo, do estresse, tudo isso
tem que ser manejado para que esse paciente tenha um sucesso no seu tratamento. Então não é simples. Não é simples. É o que eu falo para todos os meus pacientes, que é uma doença, tem uma paciente me assistindo, ela com certeza já ouviu isso. É uma doença custosa. Uma doença que custa para o bolso, Sim. uma doença que custa para o físico, uma doença que custa para o mental, para o psicológico, é uma doença que custa para o social, para a sua vida de relacionamento. Então, assim, não é fácil, não. Não é fácil. Assim como não é uma doença fácil, o tratamento também não é fácil. A gente tem que chegar para o paciente e falar, me dá aqui a mão, agora a gente vai casar por um bom tempo. Isso, exatamente. Estou junto com você e é isso. Eu falo para a paciente, quando ela sai do consultório, o pós-consulta é muito importante. Né? A gente tem que saber como essa paciente está, principalmente aqui da parte nutricional, porque a gente vai fazer uma tentativa aqui, de repente não é isso. E às vezes ela também se frustra com isso, né? Ela se frustra e a gente se frustra. Mas faz parte do processo. Eu sempre tento alertar, né? Eu falo, ó, a gente vai começar a medicação, você vai começar a fazer isso, a gente se vê daqui a algum tempo. Pode ser que não seja essa a medicação. Às vezes a gente vai ter que trocar, às vezes a gente vai, né? E é frustrante. Eu também repito bastante isso, que é frustrante, porque é mesmo. A gente sente muita dificuldade quando a paciente tem, por exemplo, a questão dos carboidratos fermentáveis, né? Que hoje em dia a pessoa vê na internet aí a dieta low FODMAP e ela tenta fazer sozinha, mas é impossível, né? É uma dieta que ela tem data para começar e ela tem que ter data para terminar, porque é uma dieta restritiva. Sim, vai ser a mesma para ela, que vai ser para a amiga dela, exatamente. Então, ela tem que ser com ajuda, com acompanhamento. Essa pessoa vai começar uma dieta baixa em carboidratos fermentáveis ali por um período, de 2 a 3 semanas, pode chegar a 4, dependendo. Mas esse período vai servir para tirar essa pessoa, né, de sensibilizar, tirar ela dessa inflamação, tirar todo esse momento crítico, né? Exatamente. E aí, passado esse momento, vem a fase que as pessoas têm mais dificuldade, que é na reintrodução dos alimentos, para identificar o que de fato é gatilho para essa pessoa. Porque às vezes ela até pode comer determinado alimento, mas até uma quantidade X. Né? Às vezes ela pode tomar ali meio copo de iogurte, mas se passar disso ela vai ter sintoma. Então essa fase da reintrodução pode demorar meses. E tem gente que às vezes não tem paciência, ela fica naquela ânsia, né? Então, quem consegue passar por essa fase, fazendo tudo direitinho, ela consegue ter sucesso. Porque aí, passada essa fase, a gente faz aquela dieta personalizada, com o que aquela pessoa, de fato, pode comer, com as quantidades corretas, né? E sem ser restritivo, porque senão você começa com as carências nutricionais. E quanto mais restritivo, pior de seguir, né? Exatamente. Quando é muito restritivo, a gente não consegue manter. Exatamente. É difícil. E é importante ressaltar que mesmo os pacientes que não têm lesão intestinal, é muito comum a lesão intestinal de endometriose, mas mesmo aquelas pacientes que não têm lesão intestinal, elas normalmente cursam com todos esses sintomas intestinais também. É muito comum. Né? Só de estar ali, aquele ambiente inflamatório, aquela pelve com sangramento o tempo inteiro, aquela pelve com aquelas substâncias inflamatórias, toxinas inflamatórias, só esse ambiente se torna ruim para o intestino. Assim como se torna ruim para o ovário também, muitas vezes ovular. E aí, por isso, mais um motivo para uma dificuldade de engravidar, por exemplo. Então, esse ambiente, esse microambiente inflamatório é ruim. É isso que faz esse intestino sentir, digamos assim. Não é a presença da lesão do intestino, não. Tem muitos pacientes que têm muda, às vezes são mais constipada, e às vezes sentem dor na hora de evacuar e tudo mais, e acham que tem lesão, a doutora deve estar com alguma lesão no intestino. Não, a própria endometriose, ela já vai trazer uma característica de desbiose. Essa paciente vai ter uma permeabilidade intestinal, né? Isso já está comprovado. Mas antes, gostaria até de falar um pouquinho mais de intestino aqui, que é a minha área, mas vamos voltar um pouquinho na parte do tratamento, né? A gente falou da parte clínica, né? Do tratamento clínico, e a gente tem o tratamento cirúrgico, né? Exato. O tratamento cirúrgico a gente normalmente deixa reservado para 3 momentos, né? 3 pacientes diferentes, né? Normalmente é aquela paciente que tem uma falha do tratamento clínico, que é quando a gente já tentou várias coisas, já fez mudanças alimentares, já tentamos várias medicações para tentar bloquear e tudo mais, e ainda assim a qualidade de vida é ruim, muitas das vezes ainda tem muita dor na hora da relação sexual, ainda tem dor mesmo sem menstruar, então a gente acaba, por vezes, na cirurgia, boa parte das vezes, por esse motivo.
E a cirurgia consiste na retirada de todas as lesões de endometriose, né? A cirurgia, ela melhora a qualidade de vida. Assim, a maioria das vezes. Ela vai melhorar a qualidade de vida de uma forma substancial. Mas a gente está falando de uma doença crônica, né? Então, por vezes vai melhorar por um momento e depois vai voltar, ou já logo depois a paciente já vê que não melhorou, não era aquilo que ela estava esperando. A gente lida com a paciente que sente dor há muito tempo, né? Então, existem esses casos que a dor continua, né? Que se perpetua, que a cirurgia, o pós, não é o que a paciente continua sentindo dor e tudo mais. De duas, uma. Ou ela não foi bem operada, também acontece, infelizmente. Ou a paciente tem um fator importante para a dor crônica, para uma dor neuropática, né? Então, desde a menarca, desde o momento que ela começou a menstruar, ela tem ali terminações nervosas em volta daquela lesão de endometriose que ela tem, ou daquelas lesões que ela tem, passando para ela a informação de que está doendo, e às vezes a gente tira aquela lesão dali, e às vezes ela continua recebendo essa informação de que está doendo. Então, essa é mais ou menos a explicação da dor crônica, né, da dor neuropática. Então, às vezes, por esse motivo, o paciente continua sentindo aquela mesma dor que ele sentia antes da cirurgia. Então, eu estou sentindo a mesma dor que eu sentia. Então, é por isso que a cirurgia, ela não é a primeira opção. Seria muito simples. Tem diagnóstico, a gente tira as lesões e acabou. Mas não é. Às vezes, a gente tem uma dor que se perpetua, uma doença que pode aparecer novamente, ela tem um estímulo hormonal, então o paciente até ali o fim da vida fértil, né, até entrar na menopausa, é uma doença que pode aparecer novamente, não é nem novamente, aparecer novos ela vai estar focos, sempre ali, né? Às vezes ela fica controlada um tempo e volta. Pode ser que a paciente nunca mais apareça, mas a gente normalmente sabe que esses pacientes que nunca mais aparecem ou que aparecem de uma forma mais branda são pacientes que levam uma vida justamente mais anti-inflamatória possível, né? Existe muito essa correlação. Então, é o que eu sempre falo. Independente de você tomar um remédio, de você operar, mudanças terão que ser feitas. E a pessoa, às vezes, pode ser que ela passe por um período de muito estresse na vida e tudo isso pode ser gatilho, né? Com certeza. Pelas dores. Tá todo mundo sujeito a isso. Então, ela tem que estar sempre atenta a tudo isso. E por isso que o acompanhamento pós-operatório, ele acontece. Normalmente, até entrar na menopausa, a gente mantém esse acompanhamento. Então, o primeiro momento da cirurgia é a fase do tratamento clínico. Segundo momento que a gente indica a cirurgia é quando a gente tem lesões que prejudicam atividade de órgãos-alvo, por exemplo, lesões que obstruem o intestino, lesões que estão perto de nervo hipogástrico, normalmente, que é um nervo que vai para o intestino, para a bexiga e para a vagina, lesões muito próximas de ureter, que começa a dilatar aquele ureter, a gente pode prejudicar a função renal. Então, nessas lesões, mesmo pacientes que lesões de intestino delgado, então mesmo pacientes que não sentem nada, são lesões que são operadas. Endometrioma de ovário muito grande, normalmente acima de 6 centímetros, a gente tende a operar mesmo quando a paciente não sente nada. E o terceiro momento de cirurgia é quando a gente tem uma dificuldade de engravidar, uma infertilidade associada à endometriose. Então, a gente já fez todos os exames e o que a gente está atribuindo àquela infertilidade é a endometriose, as lesões. Então, a gente opera para tentar aumentar a chance dessa paciente de engravidar, tanto de forma natural quanto de fertilização. A gente aumenta a cirurgia, é comprovado, aumenta aí 30%, 50%, dependendo do estudo, 50% a chance de engravidar, tanto natural quanto de fertilização. Claro, aí tem antes, às vezes precisa congelar antes, enfim, mas aí são questões pré-operatórias a depender de cada paciente. Então, cada uma é um caso, assim, não tem o tratamento muito individual. A cirurgia vai ser essa, você precisa congelar, você não precisa congelar. Eu acho que hoje esse assunto do congelamento de óvulos é muito falado, né? Que hoje os pacientes estão deixando para engravidar o mais tarde possível, né? E quando a gente lida com pacientes com endometriose,
essa questão do congelamento, ela tem que ser abordada, não é nem do congelamento, mas do desejo de engravidar, ele tem que ser abordado desde o primeiro momento que Tem que ser feito um trabalho, né? Exato. Saber se vai precisar congelar, se não vai, tem endometriose de ovário, vamos congelar, não vamos, posso congelar, não posso, né? Posso do ponto de vista financeiro, porque no mundo ideal todo mundo congela, mas a gente sabe que não é bem assim. Então, pré-operatório, vamos congelar antes? Não vamos? Então, tem doença de ovário, normalmente a gente congela antes, a gente orienta, né? Congelar antes de operar. Porque a gente acaba que, muitas vezes, a gente interfere nessa reserva ovariana quando a gente tem doença de ovário. Não tem doença de ovário, às vezes não precisa congelar. Então, é muito caso a caso. Assim, endometriose, ela não é uma doença igual, não é uma cirurgia igual, nunca. Eu acho que é o que mais me despertou interesse, é que ela nunca é igual. É um desafio, é sempre um desafio. Toda cirurgia é diferente. Você vai entrar e você vai descobrir ali o que vai acontecer. Desvendar o que está acontecendo ali com aquele paciente. Eu acho que é o que deixa o cirurgião mais o olho brilhando. É isso de nunca ser igual, é sempre ser diferente. Então, o tratamento para você vai ser um, para mim vai ser outro. A alimentação para você vai ser uma, para mim vai ser outra. O tratamento cirúrgico, às vezes você vai operar, às vezes você tem a mesma lesão que eu, às vezes você precisa operar, eu não. Exato. Então, é uma coisa muito individualizada. Individualizada e multifatorial. A gente já falou aqui sobre os tratamentos e muitas vezes, como a gente falou, o paciente tem ali uma certa resistência, né, em mudar seus hábitos de alimentação, hábitos de vida, e a gente nem quer aqui estar entrando muito, né, em questões técnicas, mas para o paciente entender a importância dessa mudança de hábitos, da mudança da alimentação, ela tem que entender, primeiro, que a endometriose é crônica. Ela vai ter isso pro resto da vida. Ela tem caráter inflamatório. Se ela tem caráter inflamatório, tudo que você faça que contribua para a inflamação do seu corpo vai piorar a endometriose. A gente não consegue chegar lá e tirar a inflamação do corpo. É inerente, não tem que a gente fazer. Mas você consegue piorar, né? Com seus hábitos ruins, com uma comida, enfim, alimentos ultraprocessados, coisas que a gente já falou aqui. E uma outra questão muito importante, que às vezes quando você fala, a pessoa acende ali uma luzinha, ela começa a de fato entender. Porque é uma doença estrogênio dependente, né? É uma questão hormonal. Assim como, por exemplo, um câncer de mama. Então, são mulheres que têm ali uma predominância estrogênica. E que grande parte desse estrogênio passa ali pelo intestino para ser excretado, né? Ou para ser reabsorvido. E, como a gente já falou, essas mulheres, ela tem ali um padrão de intestino permeável. Ela tem uma desbiose já, né, que está ali linkada com essa doença. Então, ela precisa cuidar do intestino. Porque se essa mulher não cuida do intestino, a gente tem dentro da nossa microbiota o estroboloma, né? E esse estroboloma, se ele estiver em desequilíbrio, se a gente estiver com muitas bactérias patogênicas, com esse leaky gut no intestino, o que vai acontecer? Um estroboloma em desequilíbrio, ele vai ativar a beta-glucuronidase, que é uma enzima responsável por esse equilíbrio ali do estrogênio. O estrogênio que vai ser excretado pelo fígado, se você tem muita beta-glucuronidase, ele vai fazer com que esse estrogênio volte a ser circulante no corpo. Aumentando o estrogênio, vai fazer o quê? Piorar qualquer doença que seja estrogênio dependente. Então, gente, tem que cuidar do intestino, né? É imprescindível, realmente. Para tudo, né? Mas para quem tem doença inflamatória, eu acho que até independente da doença inflamatória que seja. Exato. Eu acho que é muito mais importante. Porque às vezes ela não tem uma porquê, né? Tem a ver. O que tem a ver o intestino, né? Mas tem realmente ligação comprovada. Então, tem que se cuidar. Então, assim, a questão da dieta na endometriose não é só pela melhora dos sintomas gastrointestinais, mas por esse equilíbrio hormonal, né? Com certeza. Eu acho que isso é um fator, assim, determinante. Então, a gente falou que essas pacientes podem ter SIBO, pode ter síndrome do intestino irritável, podem ter diversas... Pode ter outras doenças inflamatórias, muito comuns. Exato. Não só a síndrome do intestino irritável, às vezes até a própria fibromialgia, bexiga dolorosa, né? E aí eu acho que nesse sentido entra essa questão de você ter realmente uma equipe multidisciplinar, porque ela precisa ter um gastro, ela precisa ter ali o seu ginecologista. Às vezes precisa do procto, às vezes precisa do uro. Então, um nutrólogo, um endocrinologista, enfim, vários
profissionais ali para conseguir estabilizar essa paciente. Pélvica, o psicólogo, então, assim, tudo faz parte. Exato. Não é simples. Então, realmente, quando a gente fala de endometriose, a gente está falando de um tratamento multidisciplinar. É a palavra. É a palavra. Nathalie, quer colocar mais alguma questão aqui que acha importante que a gente não tenha dito? Quer falar da menopausa? Exato, verdade. Muitas mulheres, né, têm essa dúvida, né? Mas e aí, quando eu chegar na menopausa, o que acontece? Porque se é estrogênio dependente, quando os hormônios baixam, eu vou me livrar da endometriose? Se livrar não. Se livrar não, porque uma vez ela lá, ela vai estar sempre lá, né? Ainda mais para a maioria das mulheres que não vai ser o caso cirúrgico, por exemplo, a doença vai ter lá. Se ela fizer 70 anos, fizer uma ressonância magnética, vai aparecer lá. A tendência, claro, sem o estímulo hormonal, é ela ir até diminuindo de tamanho, né? Igual, eu tento explicar da seguinte forma, igual quando você tem uma espinha, aquela espinha vermelha com um ponto branco no meio. E aí, depois de passar alguns dias, essa vermelhidão toda, ele diminui e fica só aquele pontinho. Ela tá lá, né? É o que acontece com a endometriose. Ela perde muito porque você para de estimular, então ela acaba que, é igual o mioma, né? Acaba que vai diminuindo de tamanho, mas ela vai estar lá. Ela vai estar sempre lá. E na maioria das vezes, quando entra na menopausa, ela para realmente de encher o saco do ponto de vista de dor, né? Dor na relação, dor no dia a dia. A maioria das vezes... Você ter esse alívio. A maioria das vezes vai aliviar, mas tem vezes que não alivia. Principalmente quando a gente está lidando com dor crônica, né? A dor neuropática, né? A dor nervosa. Isso é algo que, quando entra na menopausa, muitas das vezes isso permanece, né? Então, às vezes a paciente, mas eu já entrei na menopausa, continuo sentindo dor. A gente tem que investigar outras causas de dor, sempre, tá? Na menopausa. A endometriose nunca é a primeira coisa que vem na mente. Então, existem outras causas, mas se realmente só tiver aquilo, pode ser a endometriose. Até porque, quando a gente está na menopausa, a gente não para de vez de produzir estrogênio. A gente diminui bastante, mas até os 60, 65, a gente ainda tem algumas evidências de que tem alguma coisinha. Tanto que quando a gente vai fazer uma cirurgia, um cisto de ovário, por exemplo, paciente de 60 anos, existe uma recomendação para a gente manter o ovário, porque ainda é benéfico para algumas coisas. Então, tanto que às vezes você vai dosar estrogênio, e tem sempre alguma coisinha. Então, assim, não cai 100%, né? Então, às vezes, ainda fica alguma coisa. Tem pacientes que operam na pós-menopausa, mas isso aqui. A maioria esmagadora não vai ter mais problema, vai ter um alívio importante. Mas, às vezes, essas questões intestinais, elas permanecem. Porque a inflamação está lá. Ela tem 60 anos, mas ela ainda tem inflamação. Então, a dor mesmo, o estímulo de doença, de sangramento, não tem mais, né? Então, isso tende a aliviar bastante. Mas quando a gente tem dor crônica, é um ponto, provavelmente ainda vai incomodar, e essas outras coisas, às vezes, da barriga mais fechada, às vezes da constipação, ainda é, às vezes, algo que incomoda na pós-menopausa. Então, realmente, mulheres, pro resto da vida, sempre tendo atenção ali, se cuidando. Todo mundo tem que se cuidar, né? Todo mundo tem que se cuidar, mas quem tem esse tipo de doença, um caráter inflamatório, realmente é uma atenção plena ali. E tem mais um tópico para trazer. Vamos lá. Me veio na mente. Eu, como cirurgiã, né, é muito comum eu receber paciente que fala que teve a indicação de tirar o útero, ou que já tirou o útero e aparece com endometriose. Mas eu tirei o útero. Assim, não resolveu o meu problema? Então, eu acho que isso ainda é um mito, talvez, ainda é algo que as pessoas ouvem muito, que retirar o útero muitas das vezes vai resolver. Não. A doença não vem do útero. A doença é justamente hormonal e ela é inflamatória. Então, se tirar o útero ou não, para quem tem endometriose, é claro,
Tem pacientes que já têm uma prole constituída, né? Já tem filhos, não pensam mais em ter filhos. Às vezes tem adenomiose associada, às vezes tem uma endometriose que infiltra no útero, né? Uma placa e tal. A gente, muitas vezes, acaba, inclusive, indicando a retirada do útero até para não menstruar mais e não precisar ficar usando medicação e tudo mais, para bloquear a menstruação, né? Acaba que é um alívio. Claro, tirar o útero e tirar todas as lesões, né? E esse é o ponto da cirurgia. Tirar todas as lesões, independente de onde elas estejam, né? Tira tudo. E a gente chama, né? One shot surgery. Então, entrou. Por isso que quanto melhor o exame de imagem, né? Com mais detalhado, melhor, que você prepara a paciente, você se prepara para abordar todas aquelas lesões de uma vez só, né? Evitar que a paciente precise operar novamente. Nesse sentido, né, que a gente está falando aqui de menopausa e retirada de útero, como fica a questão da reposição hormonal para uma mulher que tem endometriose? É seguro? Como que funciona? A paciente que tem endometriose e vai fazer reposição, não tem nenhuma contraindicação, pode fazer. O importante, na verdade, é lembrar aquelas pacientes que não têm útero, que já operaram, por exemplo, que forem fazer reposição. A gente normalmente costuma indicar, quando a gente não tem útero, né, normalmente faz a reposição só com estrogênio, né? Porque não tem útero, então a gente não precisa proteger aquele útero com uma progesterona. Mas as pacientes que têm endometriose, a gente normalmente orienta a usar a progesterona justamente para bloquear ali aquele estímulo estrogênio nas lesões, né? Que a gente não quer que morra. A gente precisa ficar bem, não ter aqueles sintomas horrorosos de menopausa, mas não precisa voltar com sintomas de endometriose. Não precisa ser nesse esquema. Então, é sempre mesmo essa orientação de ter a progesterona para contrapor o estímulo estrogênico, mas não tem, pode fazer reposição normal. Não é toda paciente que tira o útero que precisa fazer reposição hormonal. O útero saindo numa cirurgia, seja de adenomiose, por exemplo, ou seja de endometriose, o útero não tem função hormonal, né? Quem tem função hormonal são os ovários. É uma pergunta que eu escuto muito, vou ter que repor se eu tirar o útero? Não, precisa, os ovários estão lá, fazendo a sua função e não precisa repor, só quando você entrar na menopausa mesmo. E não tem nenhuma contraindicação de repor, paciente com endometriose, não. Certo. Gente, vocês que estão aí do outro lado, que passam por isso, que têm endometriose, não normalizem a dor. Ninguém precisa viver sofrendo. Da parte da nutrição, a gente tem muitas estratégias que a gente pode utilizar e que realmente vão surtir efeito. É preciso disciplina, é preciso paciência, não é só a nossa parte. O paciente também tem que estar comprometido com esse tratamento. Da parte nutricional, eu não vou florear, realmente não é fácil, é difícil, né? Porque a gente tem ali diversas estratégias. É importante, quando a mulher tem esses sintomas gastrointestinais, ter também um médico, né, que vá fazer o diagnóstico correto, para a gente entrar ali com uma estratégia. Essa mulher pode precisar de uma estratégia de baixa estamina, que inclusive pode até surtir efeito para mulheres que não têm nenhum problema com estamina, né? Porque a estamina, ela pode vir da alimentação, ela pode vir ali da ativação de mastócito, que vai piorar a inflamação. Então, a gente tem muitas estratégias dentro da nutrição. E, então, assim, não sofram sozinhas, procurem ajuda. E eu queria te pedir para deixar uma mensagem aqui para essas mulheres que estão nos assistindo hoje, que estão passando por isso, que vêm aí frustradas, né, com o emocional abalado por ter um diagnóstico. Que mensagem que você deixaria para essas mulheres? Eu vou deixar a mensagem que eu sempre oriento as minhas queridas. Vocês não estão sozinhas. Não precisam estar sozinhas. Muitas vezes, vocês estão sozinhas. Né? Assim, na vida, às vezes, as pessoas não acreditam no que vocês estão falando, falam que vocês são malucas, que você está inventando, e às vezes vocês ficam se sentindo sozinhas, mas vocês não estão. Assim, procurem alguém que esteja disposto a ouvir vocês, que esteja disposto a cuidar mesmo de vocês. E eu acho que é o nosso trabalho. Como médico, como profissional de saúde, né? Eu acho que a gente está aqui para cuidar. Então, não é fácil, mais uma vez, não é fácil, não é simples, é frustrante, mas tem solução. Tem um caminho. Tem um caminho, a dor crônica é difícil de manejar, a dor da endometriose é difícil de manejar, mas tem um caminho. Então, o mais importante é você estar com profissionais que você confia e que você
e que você queira. Esse é o mais importante. Exatamente. Você queira e você esteja disposto. Muitas vezes é muito difícil. Cada um tem uma realidade, né? Cada uma tem uma condição financeira, cada uma tem um estilo de vida, mas é o que mais vai fazer diferença na sua vida é a sua atitude em relação à doença, né? Junto com o diagnóstico correto, junto com todo esse apoio de toda uma equipe multidisciplinar. Então, tem muitas pessoas para cuidar de você. Então, vocês não estão sozinhas. Estamos aqui, qualquer coisa. Nathalie, muito obrigada por essa conversa que foi super esclarecedora, e eu acho que quem está ali do outro lado com certeza vai se sentir um pouco mais acolhido e encorajada, né, de buscar ajuda, né, porque muitas vezes a pessoa já tem um diagnóstico, mas está patinando. E cansa, Não desiste. Exato, mas saiba que sim, é possível ter uma vida melhor, uma qualidade de vida, é possível ter vários sintomas, não desista. Vá até um profissional, uma equipe que realmente consiga te dar a mão, né? Porque é muito importante a informação, essa rede de apoio, para que você consiga ter sucesso aí no seu diagnóstico. Com certeza. E vocês não estão sozinhas, se precisarem de ajuda, estamos por aqui, entrem em contato conosco. Muito obrigada. Até o próximo episódio.